Nesse vídeo eu vou demonstrar por A mais B a farsa da retomada do controle de armas por parte do governo atual e vou provar para você que se o governo quer realmente retirar armas de circulação, haveriam formas muito mais baratas, mais fáceis e menos traumáticas de fazer isso, sem precisar destruir completamente o mercado, sem precisar destruir centenas de milhares de empregos e principalmente sem precisar acabar e atrasar a vida de milhares de atletas que participam de um esporte que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil. Eu sou o Thiago Almeida, atleta e instrutor de tiro. Roda a vinheta aí. Se você gosta do tema de legislação de controle de armas e tiro esportivo, se inscreve aqui nesse canal. E se você quer cuidar da sua própria segurança e se prevenir do crime, eu vou deixar outro link aqui na descrição com o meu outro canal, o Antifrágil, que está começando agora, onde a gente vai falar sobre prevenção contra a criminalidade urbana. E eu preciso que você mande esse vídeo aqui para aquele teu parente esquerdista ou aquele teu amigo desarmamentista que acha que o que o governo está fazendo com relação à política de controle de armas desde o ano passado tá certo, tem que ser feito mesmo e que precisava retomar o controle das armas do Brasil. E eu não vou entrar no mérito aqui nesse vídeo se o governo Bolsonaro foi bom ou ruim para o setor. Eu acho que está bastante claro que, apesar de ele ter tentado provocar algumas mudanças, nada durou sequer um dia dentro do novo governo. O Bolsonaro pode ter tentado fazer algumas coisas positivas para esse setor, mas foi tudo um castelo de cartas, um castelo de areia. Mas se é verdade essa narrativa de que um monte de gente adquiriu arma sem realmente ser CAC ou sem realmente estar preocupado com a legítima defesa, se é realmente verdade que os CACs representam um risco para a segurança pública e que tem um monte de gente que adquiriu arma que não deveria ter adquirido, todo mundo sabe que existe um programa permanente do governo chamado Campanha do Desarmamento. A pessoa pode ir lá na Polícia Federal e entregar voluntariamente o seu armamento, não precisa nem comprovar a origem ilícita e recebe uma indenização para isso. O que você provavelmente não sabe é que essa indenização foi estabelecida lá na Lei 10.826 em 2003 e esse valor jamais foi corrigido, sequer para a inflação acumulada aí no período. E o valor definido na lei são R$ 150 para armas curtas e R$ 450 para armas longas, que é um valor irrisório, diga-se de passagem, né? Na época pode até ser que fosse algum dinheiro, mas hoje em dia muitas vezes não representa nem 1% do valor que a pessoa pagou na arma. E o mais curioso é que quando a gente está falando de armas de fogo, os impostos acumulados nesse tipo de equipamento somam de 45% a 75% do preço da etiqueta. Ou seja, quando o governo fala em recomprar as armas, ele não está errado. Na verdade, você deu muito mais dinheiro para o governo quando você adquiriu o seu equipamento de defesa do que para o lojista. Mas se a gente atualizasse esse valor da lei lá de 2003 para valores atuais, de quanto a gente estaria falando? Usando um índice bem básico aí de correção de inflação na calculadora do Banco Central, que nem inclui um monte de coisa que geralmente os tribunais usam na hora de definir indenizações, por exemplo, a gente poderia atualizar o valor das armas curtas para R$ 576, que ainda é um valor muito baixo, e para armas longas, R$ 1.728. Esse valor estabelecido para as armas longas já faria com que muita gente abrisse mão do perigosíssimo rifle 70-22 no calibre 22 LR, que foi considerado restrito agora por esse novo governo, um verdadeiro absurdo que vai ter vídeo específico aqui no canal para mostrar o quão fora da casinha é essa determinação de transformar uma arma feita para atirar em latinha em um equipamento de uso restrito. Agora, segundo dados do Money Times, a pistola mais vendida no Brasil durante esse período do governo Bolsonaro foi a pistola Tauro G2C. Eles levantaram esses dados através do recadastramento que mais de 101 mil unidades foram comercializadas durante esse período aqui no Brasil, e eu estabeleço aí que o preço médio desse equipamento, porque houve uma oscilação de mercado, especialmente ali depois da pandemia, na ordem aí de R$ 3.500 foi o preço médio que esse equipamento foi comercializado aqui no Brasil. Só em impostos para cada um desses equipamentos comercializados, o governo recolheu cerca de R$ 2.500. Se o governo pegasse aquele valor das indenizações estabelecido na Lei 10.826 e atualizasse para a inflação e multiplicasse por 2, a gente ainda estaria falando em metade dos impostos recolhidos para cada um desses equipamentos. Mas já seria um valor bem mais interessante para quem, por acaso, adquiriu um equipamento e hoje se vê numa situação de não estar mais satisfeito com ele, de achar realmente que foi uma compra por impulso, ainda que você demore um ano para poder realizar uma compra por impulso, né, pela burocracia do Brasil. Mas enfim, ainda que essa afirmação fosse verdadeira, por R$ 1.200, eu acredito que muita gente iria abrir mão da sua G2C na situação atual econômica que anda o Brasil, especialmente com as novas regras, as novas burocracias impostas.
E o que é mais bizarro é que, além de nada disso ter sido feito até agora, sequer falou em aumentar o valor das indenizações para recolhimento dessas armas, se o governo comprasse todos esses equipamentos, todos esses 101 mil G2Cs, pelo valor que eu falei aqui de R$ 1.200, a gente está falando no valor de 111 milhões de reais. Isso é dinheiro de pinga para esse governo. Só o rombo fiscal durante o ano de 2026 foi de mais de 200 bilhões de reais. Só os gastos com o cartão corporativo do Lula em 2023 somaram 140 milhões, foi mais do que o valor necessário para poder recomprar todas essas armas. Só os 100 mil empregos perdidos no setor já dá para o governo aí um gasto médio aí de 60 milhões de reais por mês só com o seguro-desemprego dessa galera. Então eu acho que depois de todos esses números fica muito claro que, na verdade, o que está acontecendo é uma política de vingança. O governo entende que quem, por acaso, valoriza o direito de acesso às armas é necessariamente bolsonarista e, por ser bolsonarista, precisa ser perseguido politicamente. É por isso que estão se criando todas essas restrições idiotas, é por isso que estão se criando todas essas burocracias inúteis que vão afogar o sistema de controle de produtos controlados em papel, tirando a Polícia Federal e o Exército das suas atribuições de combate ao crime de verdade, para ficar olhando papel de CAC. Se você não é desse nosso ramo, você não faz a menor ideia da quantidade de bizarrice que está acontecendo dentro do setor, de leis confusas, mal escritas, trechos de decretos normativos que contradizem outros textos, violações de direitos constitucionais fundamentais. Criaram até uma regra de distanciamento de escolas que basicamente vai fechar 95% dos clubes de tiro no Brasil, porque é simplesmente impossível você ter um lugar qualquer dentro de uma cidade que não tenha uma escola por perto. O cara vai ter que abrir o stand fora da cidade se ele quiser ficar longe de escola, justamente onde vai ser muito mais difícil garantir a segurança dos atiradores e dos equipamentos que um clube desse precisa ter armazenado. O legal de ter clube na cidade é que tem segurança pública, tem patrulhamento policial por perto. E deixando bem claro, eu não estou incentivando que ninguém entregue suas armas na campanha do desarmamento. A gente acabou de ver, inclusive, um escândalo nacional onde havia uma fraude dentro do sistema do desarme, onde um servidor terceirizado que nem trabalhava mais no setor conseguiu, ao longo de mais de 10 anos, inserir 27 mil armas fictícias no sistema para poder ficar com os vouchers dessas indenizações aí. 27 mil armas que ele colocou no sistema e ninguém contou fisicamente para saber se essas armas de fato tinham sido entregues. Foi revelado uma falha brutal no controle. A gente fica pensando o que mais que tem aí que ninguém sabe por trás dessas cortinas da campanha do desarmamento. Porque se dá para inserir 27 mil armas fictícias e ninguém perceber, será que não dá também para retirar algumas armas verdadeiras e desviar elas para outro lugar que não a destruição? São perguntas, são ilações que todo mundo está fazendo nesse momento. Esse assunto deveria ter sido um escândalo nacional, especialmente quando estão culpando pessoas idôneas, atletas, por todos os problemas de segurança pública que a gente está vendo no Brasil hoje. Mas enfim, eu espero ter demonstrado aqui nesse vídeo para vocês que se o governo quer realmente retirar armas de circulação, isso era barato e fácil de fazer de forma voluntária, sem precisar de toda essa violência que a gente está vendo sendo cometida contra um setor idôneo. E compartilhe esse vídeo com o teu amigo leigo que debate sobre direito de acesso às armas com você. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo conteúdo.